Bom, eu quero aqui mais uma vez deixar uma palavra de Deus para a sua meditação. E como sempre, é um tema que eu sempre gosto de falar bastante e sempre vou bater nessa tecla enquanto Jesus me der oportunidade, que é sobre acerca da salvação, que é o mais importante tema da palavra de Deus. Muitas pessoas estão necessitando de tantas coisas, de carro, de cura, de dinheiro, de bênçãos, mas a maior necessidade do homem é ter a salvação por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O homem pode ficar rico, mas perder a sua alma, ir para o inferno rico, mas o mais necessário, urgente, que o homem necessita é a salvação. E quando nós falamos sobre a salvação, nós precisamos entender vários aspectos. O primeiro deles é que a salvação é pela graça de Deus. Deus que dá a salvação. A salvação vem de Deus, conforme Jonas 2, versículo 9, e conforme os Salmos. Cristo que pagou, não foi o homem. Muitas pessoas dizem, deu o seu primeiro passo. Sempre a iniciativa, a origem, sempre vai vir de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem. Não é o homem que abre os seus olhos. É Deus, mediante a sua palavra, que convence, que abre os olhos ao pecador. É Deus que dá o primeiro passo no caminho, em direção ao homem. Então é a salvação. Muitas pessoas não entendem quando nós falamos que somos salvos, que a nossa salvação é garantida pelo poder de Deus, que a nossa salvação é certa, que nós temos convicção da nossa salvação. Então, muitas pessoas, por não entender, se julgam nós como arrogantes, fanáticos, religiosos, prepotentes ou orgulhosos. Mas para você entender isso, nós precisamos falar que salvação, antes de falar que o que é a salvação, nós precisamos lembrar que o homem é um pecador, que o homem necessita de uma direção de Deus, carece da glória de Deus. Então, salvação é para todos aqueles que estão doentes, todos aqueles que estão com pecado. E se você se julga que é uma pessoa perfeita, santa, Jesus não veio para você, ele veio para os doentes, para os necessitados, para os fracos, para os pecadores que reconhecem que precisa da salvação. Então, primeiro, para falar salvação, primeiro é reconhecer que é um pecador. Não há um ser justo, perfeito, santo, na íntegra, nessa terra. Todos são pecadores. A Bíblia diz em Romanos 3, 23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos, separados, longes, distante da glória de Deus estão. Todos, desde Adão, que foi o primeiro homem, até o último homem que vai haver nessa terra. Todos nascem pecadores, com a semente, com o vírus do pecado que recebeu de Adão. Primeiro é reconhecer isso, que é um pecador. Segundo é confessar os seus pecados. A Bíblia diz que nós precisamos confessar os nossos pecados. E confessar para quem? Para pastores, para padres? Não, confessar para Deus. Ele é o nosso intercessor. É para confessar para Jesus, ele intercede por nós, ele está à destra de Deus nos altos céus. Nós não precisamos de intermediário, nós não precisamos de pessoas que levem a nossa oração a Deus. Jesus Cristo, o Espírito Santo leva a Jesus e Jesus leva a Deus. Então nós precisamos confessar os nossos pecados, conforme diz Provérbios capítulo 28, no versículo 13, aquele que confessa os seus pecados e deixa, esse alcançará misericórdia, esse alcançará o perdão, alcançará o favor,
alcançará o favor de Deus, a graça de Deus, o perdão dos seus pecados. Mesmo que Jesus, que Deus já sabe dos nossos pecados, ele requer de nós que nós confessamos e abandonamos e deixamos o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se alguém diz que não é pecador, é mentiroso, a verdade não está em vós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e purificar-nos de toda injustiça. Precisamos confessá-lo, arrependermos, contar para Deus, porque ele tem poder para nos perdoar e purificar, nos tornar limpo pelo seu sangue derramado na cruz. Terceiro, abandonar os pecados. Eu não posso só confessar e amanhã repetir regularmente os mesmos pecados. Isso é remorso, é o que Judas fez. Judas aparentemente se arrependeu, mas foi se enforcar. Prova que foi um arrependimento incoerente, foi um remorso. Ele se entristeceu, mas na mesma hora ele foi buscar a solução do suicídio. Nós precisamos nos arrepender como Pedro. Pedro arrependeu quando quando negou Jesus pela terceira vez. Logo ele chorou amargamente e deixou de pecar, reconheceu que era um pecador e voltou para Jesus Cristo, e assim mais andou ali em retidão, em novidade de vida. Lá em João 3, versículo 1 ao 7, fala que Jesus teve um encontro com um homem chamado Nicodemos. Esse deixou tudo para servir Jesus. Ele nasceu de novo. Jesus falou com ele sobre a regeneração, sobre a salvação, sobre a justificação. E ele entendeu, lá no capítulo 19 de João, vai mostrar que Nicodemos foi salvo pela graça de Deus. E em Provérbios 28, 13, a qual foi lido antes, diz também que aquele que confessa e deixa, tem que deixar, tem que abandonar, tem que abrir mão, tem que voltar as costas para o pecado. Esse alcançará misericórdia. Confessar os pecados. Primeiro, reconhecer. Segundo, confessar. Terceiro, abandonar. Quarto, crer em Jesus com fé. Crer é a crença para a salvação, é a crença verdadeira, é a fé salvadora. Jesus diz em Marcos 1,15, o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então hoje nós estamos ouvindo falar muito sobre bênçãos, sobre dízimos, sobre ofertas, sobre cura, beleza, paz, prosperidade. Mas a maior necessidade é a crença, é a fé, é o arrependimento em Cristo Jesus. Crer em Deus não é só falar, eu creio que Ele existe. Não, é depositar a sua confiança, é crer, é depositar os seus pecados, lançar sobre Ele a sua ansiedade, os seus fardos, os seus medos, os seus anseios, os seus desejos, tudo nele, que Ele tem poder para carregar e perdoar você. Assim, você depositando a sua confiança nele, você vai entender que você é salvo pela graça. Se não for Ele, de você mesmo, não tem como conseguir. Aí é onde muitas pessoas se enganam. Pensam porque praticam boas obras, vai alcançar a salvação. A Bíblia diz que as boas obras Deus preparou para que nós andássemos nelas, em consequência da nossa salvação. Eu não faço boas obras para ser salvo, eu faço boas obras porque sou salvo, porque a graça de Deus me alcançou. Então isso é crença verdadeira. Tem muitas pessoas hoje fazendo o quê? Dando cestas básicas, indo até a Aparecida do Norte, na Lapa, oferecendo sacrifício, subindo escadas de joelho, subindo grutas, morros com água, implorando o favor de Deus, pensando que está barganhando com Deus. Não, isso é um equívoco, isso é um engano. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Essas boas obras, conforme Efésios capítulo 2,
versículo 8, 9 e 10, Deus preparou para que nós andássemos nela. O verdadeiro salvo, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão que nasceu de novo, ele vai praticar boas obras. Isso é natural do novo homem que foi refeito conforme a imagem e semelhança de Cristo, que agora nele habita a nova natureza de Cristo Jesus. Que mais? Obediência. Agora que eu criei, fui salvo, a prova é que eu vou andar em obediência à palavra de Deus. João 5, 39, 40, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Eu vou examinar, eu vou ver o que Deus requer, qual é os padrões, qual é as veredas, qual é os caminhos que Deus preparou para mim andar. É andar em obediência, aplicar cada palavra no meu viver diário, cada versículo bíblico da palavra de Deus no meu viver diário. A Bíblia tem mandamento para a boca, para mim não falar bobeira, mas para mim falar o que transmite graça ao próximo. A Bíblia tem mandamento para os olhos, não colocar os olhos diante da maldade, não colocar os olhos no que é mal, no que é vil, no que é pecado. A Bíblia tem mandamentos para onde nós caminhamos, que é em direção ao Senhor, fugir do pecado, fugir de tudo, de toda a aparência do mal. A Bíblia tem mandamento para a língua, a Bíblia tem mandamento para tudo, para o trabalho. A Bíblia tem mandamento como filhos, como pai, como marido, como esposa, como cristão diante da sociedade. Tudo tem na Bíblia, todas as respostas. E eu, sendo salvo, eu vou buscar em obedecer a palavra de Deus. João 8, 31 e 32, disse Jesus aos judeus: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a prova que os judeus foram alcançados é que eles iam permanecer, perseverar na palavra de Deus. Isso é uma prova, é uma evidência que houve salvação. Essa é a salvação em Cristo Jesus. Não dê os seus ouvidos para tantas baboseiras, para tantas parafernália que está sendo dita na televisão, nos YouTubes, em certas igrejas. Tem muitas igrejas pregando um falso evangelho, um evangelho que te promete o que Cristo não prometeu. Recorra à Bíblia, busca conselho na Bíblia, busca direção na Bíblia, busca em Deus orientação, instrução, discernimento, sabedoria para você trilhar nesse mundo. Somos peregrinos nessa terra. Jesus está voltando. Ele há de buscar um povo santo. Todos aqueles que não estiver preparado para a sua volta irão ficar aqui e irão ser atormentados no inferno pelos séculos dos séculos. Nunca mais sairão do inferno, nunca mais verão a graça de Deus manifestada, nunca mais ouvirão um pregador, um louvor, nunca mais desfrutará das benéficas de Deus. Creia em Jesus, vale a pena, abra mão desse mundo, vale a pena você restringir de vários prazeres. Busque a Deus, abra mão do namoro, abra mão do trabalho que não está glorificando a Deus, abra mão do emprego, abra mão das amizades, abra mão do estúpido, vil conselho dos ímpios, abra mão, busque a Deus, abra mão desses prazeres, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo, acolher o mundo com alegria, ter uma forte ligação com o mundo, amar os desejos carnais, os prazeres, as músicas mundanas, que envolve tantas coisas, se alguém praticar isso, não é salvo. Não é salvo. Mas isso não significa que você possa ser, se arrependendo, se reconhecendo, confessando, deixando, abandonando, virando os seus braços, abraçando a Deus. Abraça essa oferta da salvação, busque ao Senhor enquanto se pode achar. A morte está aí, todos nós estamos na iminência da morte, pode ser a qualquer hora. Uma veia entupida pode causar a morte. E aí, você fecha os olhos aqui nessa terra e abre os olhos na eternidade.
Mas onde você vai passar a sua eternidade? No céu com Cristo ou no inferno com o diabo e todos os pecadores, seus anjos, queimando, torrando, sendo carbonizados pelos séculos dos séculos? Reflita, pense, seja inteligente e reconheça os seus pecados. Fica com essa meditação e até a próxima.